Boa noite, caro telespectador. Vocês estão vendo que eu estou dando boa noite, mas ainda o fundo aí está à tarde, né? É que o programa está sendo gravado na terça-feira à tarde, né? Mas desejo a vocês uma boa noite. Vocês estão assistindo no Inédito na sexta-feira às 21 horas. Uma boa noite para vocês, caro telespectador, nossas queridas telespectadoras. 9 de setembro, mais um Pensando em Nova Friburgo entrando na casa de vocês, agradecendo do carinho a audiência que vocês têm Pensando pela TV Zoom, sempre procurando trazer assuntos que eu entendo que sejam de interesse da nossa região, da nossa cidade, né? Desculpas a vocês. Os fiéis telespectadores do Pensando sabem que ao longo dos meses de maio, junho e julho, eu entrevistei 11 pré-candidatos a deputados. Desses 11, alguns se lançaram como candidatos, outros não se lançaram, mas a expectativa era mostrar que a nossa região tinha pré-candidatos e, claro, eu defendo veementemente que votemos só em candidato da terra, né, que eu chamo. São candidatos aqui da nossa cidade, da nossa região. E o nosso amigo Zuri Maurer também entrevistou vários pré-candidatos, tá? Ele entrevistou no mês de junho e julho, mas diferente, eu quando cheguei em agosto, eu saí da pauta das eleições. Ele continuou e vem fazendo uma série de programas desde o início de agosto, onde ele trata vários aspectos que envolvem as eleições de 2 de outubro próximo, né? Então é um trabalho, digamos, bem educativo, bem informativo. E 9 de setembro, há pouco mais de 20 dias das eleições, o que nós resolvemos? Resolvemos conversar com vocês hoje sobre essas nossas experiências, né? Tanto a minha quanto a dele. Eu fiquei mais na conversa com os pré-candidatos e ele está desenvolvendo outros programas, tá? Então, o que nós faremos hoje? Qual é o tema do programa? Eleições de 2 de outubro próximo. Zuri Maurer e José Modesto Arouca conversa sobre as suas expectativas em relação a esse pleito eleitoral. Vamos bater um papo que a gente acredita que será interessante para informar, elucidar pontos, trazer informações que permitam ao eleitor, que a gente sabe que tem muito eleitor, principalmente em relação aos deputados, que estão muito indecisos, não sabem, outros não sabem nem se devem votar ou não. A gente quer tentar ajudar de alguma forma, dar informação a vocês, tá certo? Mas antes eu preciso conversar com vocês sobre duas questões. Como vocês estão observando, né? Eu estou fora do estúdio, né? Eu e o Zuri não estão no nosso estúdio na TV Zoom, né? Esse programa está sendo gravado no estúdio que a TV Zoom montou no Nova Friburgo Country Club. E por quê? Porque são 2 eventos seguidos que a TV Zoom está participando, né? Ela está trabalhando, levando informação. O primeiro foi a FEVEST, né? A FEVEST terminou no último domingo. A TV Zoom estava aqui, fez toda a cobertura. E nós estamos gravando esse programa na quarta-feira, começa a segunda edição da FEPRO, né? Então, por isso que vocês estão vendo esse estúdio diferente. Vocês ouvirão barulhos, né? Agora mesmo passou um caminhão, tem pessoas trabalhando aqui. Tem, por exemplo, um som aí numa caixa de som. Então, é só para explicar para vocês entenderem que essa novidade que nós resolvemos fazer, como estudo da TV aqui, nós resolvemos gravar aqui. É uma nova perspectiva, né? Mas tem esses lados que não ajudam às vezes, né? O barulho, né? Mas eu tenho certeza que vocês entenderão e o programa será bem interessante, tá? Um outro registro que eu quero fazer eu, na semana passada, eu comentei no programa, digamos, o meu inconformismo com eleitores que votam em candidatos que eu chamo de sem vergonha, safado, corrupto, ladrão, né? Eu não consigo entender como é que pessoas votam nesse tipo de candidato. Na ocasião, eu falei que se você consultar o TSE, você vai encontrar lá na relação de candidato um monte de vagabundos que são candidatos e a justiça deixa. Nosso país é exótico nesse sentido, né? Gente que foi acusada de corrupção,
ladrões, gente que saiu da cadeia. Aí uma telespectadora me perguntou por que eu não dou nome aos bois, né? Não dou nome a essa gente. Primeiro que se eu fosse dar nome, são tanta gente nessa situação que eu ficaria aqui um tempão. E segundo, a legislação eleitoral não permite, tá? Eu não posso dar nome, mesmo que o cara seja o maior safado, os candidatos sejam muito sem vergonha, eu não posso falar o nome deles. Mas quem tiver interessado, é muito fácil. Bota um nome no Google que vocês vão saber o passado de qualquer um candidato desse. Se tem alguma coisa lá no Google dizendo que o cara está com a mão na safadeza, não vota nele. Simples assim, tá bom? Feito essas observações, por que eu não posso dar nome aos bois? Porque a justiça protege... A justiça não, a legislação, né? A justiça só faz cumprir, né? Quem protege essa boiada de corrupto, safado é a legislação, né? Vamos pensar bem, né? É o Congresso Nacional que vota essas leis, né? Claro, eles tinham que se proteger, porque lá tem muita gente séria. Mas tem muito vagabundo lá também, né? Isso posto, claro, vamos conversar hoje com o Zuri. Mauro está aqui comigo, meu querido companheiro e amigo da TV Zoom de longos anos, né? Como diz os nossos colegas mais novos, dinossauros da TV, né, Zuri? Obrigado por estar aqui nesse ambiente diferente, tá? Telinha para você conversar com o nosso telespectador do Pensando. Caro companheiro, quero inicialmente agradecer o convite para, na realidade, retribuir a visita que você também fez ao programa Cidade Real no início de agosto. E sinto-me privilegiado por contribuir, sobretudo, com o tema extremamente importante, até porque estamos a menos de 30 dias do pleito eleitoral. Então, é uma satisfação estar contigo neste ambiente diferente daqueles que nós usualmente produzimos nossos programas nos estúdios da TV Zoom. Mas, de toda forma, é uma experiência também muito interessante, muito diferente, e também quero saudar e cumprimentar todos vocês que também nos privilegiam com a sua valiosa audiência. É motivo, e aí, Zé Modesto, quero lhe incluir neste agradecimento de satisfação e, sobretudo, de comprometimento com informação de utilidade pública. Não podemos esquecer, né, quem está permitindo que a gente faça essa gravação diferenciada. Certamente. Né? Para não esquecer, está aqui o Rafael, que a contribuição muito grande, o Guilherme Caetano, a Anne Marge, né? É Anne Marge o nome dela, né? Exatamente. Anne Marge, a Isabela Chabu, claro, o nosso campeoníssimo Marconi, né? Marconi Xavier. O Júnior, e o João Pedro está aqui também ajudando a gente. Tá? A gente Exatamente. só tá... Ninguém faz nada sozinho, né? Certamente. Então nós temos um grupo de pessoas da TV que está nos ajudando. Muito dedicados, inclusive. São dedicadíssimos, né? O Marconinho está fugindo da gente, falou que aquele programa que a gente está pensando em fazer, ele quer tirar férias. Eu acho que ele vai ter que conversar com ele. Exatamente. Mas, ô Zuri, vamos lá. Vamos começar pelo que nós fizemos, aquelas entrevistas que nós fizemos com os pré-candidatos. Teve pessoas que, conversando na rua, consideraram, Modesto foi legal, a gente ficou conhecendo. Teve outros que, Modesto não muda nada, ninguém guarda nada. O que você acha até que ponto você acha que foram produtivas aquelas entrevistas? Ou se está nessa base dessa turma que acha que isso não muda nada? Eu entendo, companheiro, que talvez nós devemos ter oferecido aos eleitores friburguenses uma oportunidade rara de conhecer aqueles candidatos que você denomina como sendo da terra, e eu os qualifico como sendo aqueles que têm vínculo com o nosso município, uma ocasião em que, durante 1 hora aproximadamente, aqueles entrevistados também tiveram uma oportunidade diferenciada de se apresentar, de apresentar os seus planos e as suas propostas para os seus mandatos, esclarecer dúvidas e, obviamente, tentar conquistar o voto dos eleitores. Que, aliás, Zé Modesto, o eleitor que
por vezes, de maneira, entendo até desinteressada por conta do cenário, se mostra incrédulo em relação ao pleito eleitoral, ao sistema democrático que vige no nosso país, ele precisa entender que, independentemente do seu comparecimento às urnas, a sua vida, nos próximos 4 anos, terá a sua rotina estabelecida pelos eleitos agora em 2 de outubro, em primeiro turno, e em 30 de outubro, se houver segundo turno. A rotina, mesmo que no município, ela está diretamente relacionada às decisões que são tomadas no poder legislativo, quer seja estadual e federal, e também no poder executivo, quer seja estadual ou federal. Portanto, é um equívoco, é um ledo engano entender que, não participando do processo, não vai sofrer as interferências desse sistema. Certamente sofrerá, porque as principais questões, como educação, saúde, transporte, mobilidade, segurança, são definidos por aqueles eleitos que compõem democraticamente essas instâncias. Então, é preciso que você, eleitor e querida eleitora, entendam a importância fundamental da sua participação. Compareça, vote, não se abstenha, até porque o voto tem que ser entendido como um direito, Zé Modesto, e não como um dever. Eu quero até... eu entrevistei 11, alguns não se tornaram candidatos, você entrevistou também 7. Mas não quer dizer que nós entrevistamos todos da região, não. Certamente. Eu até não entrevistei mais, porque a legislação eleitoral tem um bloqueio para isso. O calendário não permite. Mas eu sei que tem mais, alguns que são da região e também são merecedores dessa filosofia que eu tenho, que a gente deve votar em candidato da terra, e não passaram pelo programa, não quer dizer que eles não mereçam o voto, né? Agora, você é diferente. Eu saí, digamos, estou retornando hoje com esse programa com viés voltado para as eleições, mas você continuou no mês de agosto e está continuando ao longo do mês de setembro com esse viés. E eu gostaria que você falasse um pouquinho rapidamente. Primeiro, por que essa ideia, por que você resolveu seguir agosto e setembro com essa seara, e depois a gente falar rapidamente sobre algumas passagens lá que já estiveram no programa. O que você acha de relevante que eles deixaram? Na realidade, companheiro, a proposta de oferecer outras análises acerca de todo esse momento extremamente importante tem por finalidade esclarecer o eleitor, que é nosso telespectador fiel, assíduo, mas esclarecer o eleitor e a eleitora acerca de outras situações que, por vezes, esse incauto eleitor ou eleitora não se apercebem. São questões que, na realidade, por vezes, podem, inclusive, definir uma eleição, conquistar o voto do eleitor indeciso, mas ele não se apercebe. Então, quando nós oferecemos essas análises pós-entrevista com os pré-candidatos, que você iniciou essa série na primeira edição de agosto, a finalidade da produção do programa Cidade Real foi justamente oferecer uma leitura diferenciada, uma análise mais profunda e, sobretudo, Zé Modesto, formar opinião. Porque nós observamos que a grande mídia, de forma geral, não trata determinados assuntos com a profundidade que deveria tratar. E aí o eleitor, ele fica desprotegido, ele fica desguarnecido, sem saber como buscar a informação e mais, qual dessas informações pode ser considerada como confiável. E se confunde. Então, a sua proposta quanto a do programa Cidade Real, e neste momento me parece que um pequeno veículo também está transitando aqui. Sim, está passando. Um tratorzinho. Aqui, exatamente, aqui próximo ao nosso estúdio externo. Ou seja, o objetivo principal foi esse.
foi esclarecer determinados aspectos que são muito divulgados durante esse momento, mas não são esclarecidos. Você falou algo importante aí. Nós estamos vivendo um momento em que se fala em muita fake news. Exatamente. Para mim, um dos maiores produtores de fake news nos dias atuais é a grande mídia, porque ela escamoteia informação, ela é tendenciosa de um modo geral. Exatamente. Então, lamentavelmente, se você quer se informar, esqueça essa chamada grande mídia, porque hoje eles estão interessados em tudo, menos na informação. Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho de alguns destaques que se dá nos programas que você já passaram por lá e que você disse que foram marcos importantes. O primeiro que passou por lá foi no dia 1/8, fui eu. Exato. O que você acha que eu deixei de mais importante no meu programa? Na realidade, aquela sua honrosa participação se destacou pela análise do cenário local. Você tem grande experiência e conhecimento no trato destas campanhas também político-eleitorais, e a sua análise foi bastante enriquecida com comentários acerca das movimentações e interesses locais. E até naquela ocasião me lembro também que estávamos apreensivos face à possibilidade de não termos um candidato agora, neste momento, que tenha vínculo direto com o nosso município, eleito, quer seja para a Assembleia Estadual ou para a Câmara Federal. Então a sua leitura, ela abre a série, foi a primeira edição das tantas que continuaremos até a última semana de setembro, sobretudo oferecendo uma leitura de quem tem conhecimento, quem tem experiência e quem lida já há mais de 1000 edições no programa Pensando Nova Friburgo com este cenário político e de 2 em 2 anos também eleitoral. Você depois passou logo em seguida o que você chama de Raposa Felpuda. Exatamente. Que é um outro grande conhecedor, profundo conhecedor da política, não só friburguense, mas ele tem uma visão do cenário estadual e nacional, né? Que é o nosso querido Jorge Carvalho. Né? Exatamente. O que você acha que o Jorge Carvalho deixou de valioso lá? Ele, na realidade, deu continuidade ao que você abordou na sua participação, né? Professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, a quem encaminho o meu fraterno abraço, grande companheiro, grande amigo, figura das mais notáveis no cenário político municipal e conhece como poucos Zé Modesto. Bastidores e corredores. Ele é muito bom nisso. Naquela ocasião, ele deu continuidade à pauta que havíamos iniciado com a sua entrevista. Então ele ofereceu uma leitura também bastante, eu diria, específica e corajosa, porque, segundo ele mesmo, ele está num momento da vida dele que ele se permite essa coragem, essa ousadia, também entendendo que o processo estava se iniciando e que durante este período de aproximadamente 2 meses poderíamos ter mudanças, o que somente teríamos certeza após o término da eleição em 2 de outubro. Você passou depois uma pessoa que é um programa que eu gostei muito, porque eu acho ele é bom, hein? Roberto Mendes, falando de marketing eleitoral. Exatamente, amigo. Professor Roberto Mendes, grande amigo também, é DJ nas horas vagas. DJ. Ele de vez em quando também desfila o seu talento como DJ em festas de naturezas mais diversas. Conhece também, como poucos, os aspectos do marketing eleitoral. E que, se bem trabalhados por uma equipe competente, define uma eleição. E naquela ocasião, inclusive, citamos 2 casos clássicos. Fernando Collor de Mello, ilustre desconhecido no Brasil, mesmo sendo uma figura política das mais atuantes no estado de Alagoas, mas desconhecido no Brasil.
foi transformado naquela época como caçador de marajás. Porque o momento assim exigia que houvesse um super-herói, um representante do povo que realmente buscasse os corruptos e que se beneficiavam de toda a estrutura pública e os recolhesse em cárcere privado. Na realidade, esta proposta depois ela acabou sendo comprometida com o próprio afastamento dele da presidência da República, mas o elegeu. E também aqui, em Nova Friburgo, citamos a eleição de um grande amigo, companheiro, especialmente seu, por quem você tem grande carinho e admiração eterna, o colega engenheiro Heródoto Bento de Mello. Aquela campanha de 2008. Exatamente. Aquela foi um show de marketing. Exatamente. Agora, a diferença fundamental, o Collor era um desconhecido. O Heródoto já era um produto conhecido. Não, só sem que dúvida. botaram ele dentro de uma garrafa muito bem feita. Exatamente. Mas você há de se lembrar que no início da movimentação política, ele aparecia como sendo o menos cotado Claro. nas pesquisas eleitorais. Já tinha passado, idoso. E tem outro aspecto. Você também sabe que você é um profundo conhecedor da trajetória de Heródoto Bento de Mello, que muitos ou alguns que foram convidados a compor a chapa com ele não aceitaram porque entendiam que ele não tinha chance. Mas um trabalho extremamente bem feito por uma agência de mídia e de marketing eleitoral o elegeu. Então foi um programa que nós discorremos sobre esses assuntos e mais. Alguns alertas foram feitos pelo professor Roberto Mendes, mostrando aquelas situações que têm por única finalidade e objetivo convencer o eleitor indeciso. E isso a gente cabe falar para vocês que estão do outro lado da telinha, muito cuidado com isso. Muito cuidado com a garrafa bonita. A gente já está vendo aí, eu não sou muito fã de... Por exemplo, essa propaganda chamada da rádio e da televisão, ela é muito curta, né? Dita gratuita, porque Dita não gratuita que não é, a gente Não. paga. Para deputado é uma piada, né? Olha, só aqui, pronto. E para governador, senador e presidente também, ela não representa nada. Não acrescenta, não esclarece. Agora, é bonita, né? É um marketing bonito, só que não representa nada. Zé Modesto, nessa época, chama atenção que temos um número elevado de candidatos bem intencionados. Todos querem promover o bem, a paz, a ordem, o desenvolvimento, o crescimento, e tem soluções mágicas. Agora, se você me permite, também quero esclarecer o eleitor o seguinte aspecto. Para aqueles que acompanham essa propaganda dita gratuita, são divididas por aparições e por manifestações de duas formas. Em um determinado dia, aqueles candidatos para o Congresso Nacional. Por isso que você observa que em determinada noite você acompanha, se é que tem esse interesse, as candidaturas à Câmara Federal e ao Senado Federal. E no outro dia ao Poder Executivo e à Assembleia Estadual, ou seja, deputado estadual, governador e presidente da República. Então, existe uma certa diferenciação estabelecida pela Justiça Eleitoral para que haja esse discernimento e este enquadramento. Em determinado momento, Congresso Nacional. Em outro momento, Assembleia Estadual e poderes executivos. Bem, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu faço 2 comentários rápidos. Um, a gente está vendo aí, eu não vejo sempre, mas de vez em quando a gente olha, né? Você vê pessoas que a gente sabe que está naquele time que eu falei de corrupto, safado, na televisão viram todos ótimos. Santos. Viram santos, né? São pessoas maravilhosas, né? Tem um aí, eu não posso falar nome, que é Luciano. Esse é o Carlos Esponda. Eu conheço esse camarada, eu falo camarada que o comportamento dele não me permite chamar de outro jeito. Ele sempre defendeu a regularização das drogas. Agora, de repente, é contra as drogas.
Quer dizer, o que aconteceu com esse camarada? Quer dizer, Se converteu. se converteu. Quer dizer, então a gente tem que ter cuidado com esses convertidos, né? Ninguém vira... Exatamente, Zé Isso Modesto. tudo o que é? Marketing. Marketing. Então, marketing é uma coisa que, se usada por bem, é ótimo. Mas na campanha eleitoral tem que ter muito cuidado. Marcolinho, a gente vai para um rápido intervalo, não é? Aqui tem intervalo também, né? Voltamos daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Bem, estamos retornando do intervalo. Zuri, o que você pretendeu quando no dia 28 de agosto passado você levou o programa Adriano Machado com a pauta Demandas Eleitorais? Doutor Adriano Machado, advogado, muito envolvido em questões que envolvem, para ser redundante, a administração pública, tratou de 2 temas que eu entendo que podem ter soluções sendo buscadas na Assembleia Estadual pelo deputado estadual e na Câmara Federal pelo deputado federal, caso Nova Friburgo consiga pelo menos eleger um representante do nosso município, ou seja, transporte coletivo e saúde pública, que são itens, companheiro Zé Modesto, que têm preocupado e por vezes causado inquietação para os moradores, para os trabalhadores e para o empresariado em Nova Friburgo. Então, elegemos esses 2 itens para traçarmos um diagnóstico e também permitir ao eleitor, ao telespectador, que ao assistir esta análise, esta reflexão acerca desses 2 temas, tentasse buscar também como critério para a escolha, para o seu voto, aqueles candidatos que têm nos seus programas de gestão propostas para tratar estas questões, porque já percebemos que o município precisa ter este apoio, quer seja estadual ou federal, para resolver e para amenizar, por vezes, momentos de extrema instabilidade e que causa preocupação e sofrimento à sociedade friburguense. No dia 29, você levou o programa uma pessoa extremamente conhecida e conhece bastante de pesquisas eleitorais, Jaumir Saipa. Exatamente, aliás, diga-se de passagem também, Zé Modesto, como você, um preocupado botafoguense.
Essa semana um pouquinho menos, né? Exatamente. Mas Jalmir Saipe, estatístico de formação, durante 22 anos foi chefe do escritório do IBGE em Nova Friburgo, que abrange mais 11 municípios no entorno, e tratou de um aspecto muitíssimo importante, as pesquisas eleitorais. A análise dele foi profunda, foi técnica e, sobretudo, científica, mostrando como as pesquisas são elaboradas, quais são os critérios adotados, qual a metodologia empregada, quais as exigências para que tenha um registro no TSE, o que significa margem de erro e como as pesquisas eleitorais podem, de certa maneira, influenciar, sobretudo, o voto dos indecisos, que é justamente o objetivo da pesquisa eleitoral, quando assim se apresenta, é conquistar o voto daqueles que ainda não se decidiram, ou seja, criando tendência, influenciando a escolha do eleitor que ainda não se definiu. E essa definição não é simples, até porque são 5 votos. Então, para que você tenha a sua cédula virtual composta, você precisa de informação. Eu considero a pesquisa eleitoral uma ferramenta muito boa. A pesquisa em si é utilizada no mercado, no empresariado. Exatamente. Hoje ninguém que lança um produto vai procurar pesquisar. Agora, o que me preocupa é que a gente tem observado que as pesquisas eleitorais nos últimos anos no Brasil têm sido muito mais usadas para pegar o voto do incauto e pior. A gente está vendo aí agora mesmo nas eleições, é uma coisa impossível, né? Uma pesquisa diz uma coisa, outra pesquisa diz totalmente ao contrário. Aí você vê quem está por trás, você vê claramente tem muita pesquisa que aquilo não corresponde à verdade. Que atende aos interesses do contratante. Do contratante, só isso. Mais do que o eleitorado e dos próprios candidatos, atende os interesses daquele contratante. Então eu falo, muito cuidado com pesquisas eleitorais. Deveria ser uma ferramenta muito útil, mas hoje é perigosa. Sem dúvida. E importante, Samuel, só acrescentando que, como orientação para o eleitor, confronte as pesquisas. Elas são, por vezes, divulgadas conjuntamente pelos vários institutos que assim o promovem, mas confronte o resultado das pesquisas, porque aquela pesquisa que apresenta uma disparidade muito grande já se torna, no mínimo, é melhor jogar lá fora. Desconfiável. Você conversou, nós estamos gravando o programa no dia 6, você conversou ontem com o Carlos Magriano. Eu não vi esse programa. Eu falei com você, costumo ver o programa mais na frente. Você falou sobre oratória eleitoral. Foi um programa sensacional, Zé Modesto. O professor Carlos Magliano, que é especialista em neurolinguística, ofereceu uma aula sobre oratória eleitoral. E mais, também orientando o eleitor para que não se deixe seduzir por aquelas oratórias que, na realidade, só tem por finalidade conquistar o voto do eleitor indeciso. São oratórias muito bem elaboradas, obviamente por agência de marketing eleitoral, que tem por finalidade seduzir o eleitor indeciso. Então ele traçou várias análises e, sobretudo, ofereceu orientações para que o eleitor não se deixe enganar. E mais, cabe assistir, até porque em determinado momento ele explicou morfologicamente a diferença entre político e idiota. Segundo ele, morfologicamente, a palavra idiota é um antônimo de político. Fica o spoiler. Vale assistir porque ele o faz de maneira técnica. E, evidentemente, em determinados momentos do programa, abordamos outros aspectos que envolvem a oratória, quer seja a entonação das palavras, como eu estou fazendo nesse momento,
e a linguagem corporal, que também eu me prevaleço bastante, porque são técnicas de convencimento. O que eu sugiro a todos é oratória, é bonito, você vê uma pessoa... Vocês não... Barulho aí é um carrinho que está passando por aí. Faz parte da sonoplastia. Faz parte da sonoplastia. O que eu sugiro a todo mundo é que não se convença pela oratória. É bonito ver alguém falar bonito, sem né? dúvida. Pomposo. Né? Hoje não, mas no passado o camarada ia para aquelas palestras, falava em latim, ninguém entendia nada, né? Não, e o Brasil teve grandes oradores. Tinha. Nós falamos do grande Rui Barbosa, né? Pedro Simão, Jarbas Vasconcelos. Grande orador. Mas a gente tem que, na hora de votar, não se impressione pela oratória. Hoje todo mundo tem acesso à internet. Verifique se o candidato que você quer, olhe no Google o que fala a respeito dele. Mas olha, não para na primeira, não. Olha a primeira, olha a segunda, olha a terceira. Vê se as informações são coincidentes. Se não for, não se deixe enganar pela palavra bonita. Inclusive, Zé Modesto, só acrescentando, ele estabelece nessa entrevista 3 critérios para a escolha preliminar de um bom candidato. Vida pregressa, veracidade no que se propõe e, sobretudo, compromisso com os principais temas, mostrando conhecimento da realidade. São critérios que o professor Carlos Magliano ofereceu e que vale você assistir atentamente na íntegra, porque vai colaborar com a sua escolha. A vida pregressa eu considero fundamental. Você agora está propondo nesse final de setembro, quer dizer, nesses últimos 20 dias, 2 entrevistas com o mesmo viés, que é a manifestação do eleitor. No dia 12/9 com o Lucas Barros e no dia 19 com o Anílio Spinelli. E me explica o que você pretende. Conversaremos, companheiro Zé Modesto, com Sua Excelência o eleitor. No dia 12, com um eleitor do sexo masculino. Dr. Lucas Barros, que você conhece bem, advogado, colunista do jornal Voz da Serra, que escreve com propriedade a coluna que tem como título Além das Montanhas, vale a leitura. É um garoto muito novo, mas muito talentoso. E mais, ele tem um perfil muito crítico, ele tem um perfil muito contundente, o que, para o programa, é extremamente conveniente. Ele é muito firme, ele é ousado, ele é corajoso, então estaremos ouvindo o Dr. Lucas Barros acerca desse momento, como também na edição seguinte, doutora Aline Spinelli, que dispensa comentários. Ela que semanalmente contribui com o programa Cidade Real, com a produção do quadro Opinião. Estará conosco, oferecendo um quadro Opinião de 1 hora. Ela também é muito corajosa, ela propõe o contraditório que incomoda, mas é saudável, mas é extremamente talentosa. Então, teremos a oportunidade de ouvir 2 eleitores que representam o sexo masculino e feminino, que na realidade estão em equilíbrio no colégio eleitoral. Mais feminino que masculino. Com ligeiro favorecimento ou ligeira vantagem para o sexo feminino, que segundo o site do TSE representam 53%. 53%. Não parece não, mas se você analisar 53-47, se o sexo feminino resolve por um lado, ele faz a diferença total na eleição. Mas eu estava lendo ainda essa semana, Zé Modesto, uma outra matéria de fonte segura que dizia o seguinte: nas eleições de 2008, ou seja, eleições com o mesmo cenário, 33 milhões de mulheres se abstiveram. O que é uma pena. Se abstiveram. E são dados confiáveis porque a abstenção ela pode ser medida. Pode ser. O voto branco nulo, você sabe quantos são. Só a quantidade, não por gênero. Não por mas gênero. A abstenção, você sabe certamente. 33 milhões de mulheres se abstiveram nas eleições de 2008, o que é absolutamente lamentável. Lamentável porque a gente está sempre defendendo que a gente precisa. Eu, por exemplo, eu só vou ficar satisfeito no dia que eu ver, por exemplo, a nossa Câmara Municipal tem 21 vereadores, que tenham 10 ou 11 homens ou mulheres, que ela seja equilibrada. Sem dúvida. Como a vida é. Né? Mas para isso elas precisam chegar.
Eu conheço o Lucas Barros, já te falei, ele tem essa característica. Eu leio sempre a coluna dele, eu conheço ele já há bastante tempo. Ele é contundente, mas ele é educado, ele sabe colocar as coisas, ele não é agressivo. Ele é inteligente. Ele é inteligente. Ele é inteligente. E a Aline, eu vejo também no seu programa, nem sempre concordo com as opiniões dela, mas reconheço a coragem que ela tem. Mas o objetivo é esse, é estabelecer o contraditório. Eu sempre falo, a gente não é obrigado a concordar, Certamente. mas a gente tem que reconhecer a capacidade dela. Certamente, é muito inteligente. Além de ser muito bonita, se você me permite o comentário adicional. É melhor não, que Lourdinha pode não gostar. Eu Exatamente. sei. A gente sabe. Cautela e canja de galinha. Depois de 48 anos, a gente sabe onde é que a gente vai cavar. Cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém, a não ser para a própria galinha, por motivos óbvios. Né? Você vai encerrar com Jorge Carvalho, que dispensa comentários. Exatamente. Promoveremos, na última segunda-feira de setembro, uma análise mais precisa, porque conforme ele mesmo diz, nós já conheceremos as peças sobre o tabuleiro. Então faremos uma análise detalhada das possibilidades das candidaturas com maior vínculo municipal no pleito da semana seguinte a essa entrevista. Faremos uma leitura também acerca de outras eleições para governador de estado, presidência da República e também uma palhinha sobre eleições para senador, que este ano é uma vaga só. Renova somente um terço vaga, no Senado Federal. Agora, você tem dois programas aqui que vai ficar muito na base do si, né? Exatamente. Você pretende entrevistar um deputado estadual, um deputado federal que tenham sido eleitos aqui na região ou mais votados. Exatamente. Então, primeiro nós teremos que eleger esses candidatos. Aí a gente volta àquela conversa que nós tivemos lá no dia 1º. Será que nós conseguiremos eleger candidato da terra? Eu espero que sim. Eu também. Somos 153.843 eleitores, segundo dados oficiais do TSE. Foi fechado em maio. Em maio. Aliás, você baixe para o seu celular, se é que assim tem interesse, o aplicativo do TSE. É sensacional. Tem muita informação lá. Com informações úteis que você pode consultar a todo momento e mais, lhe permite também denunciar aquelas campanhas, aquelas ações que estão em colisão com o que determina a legislação eleitoral. Ou seja, é um canal oficial para você promover as suas denúncias que serão apuradas, sobretudo no que se refere às fake news. E aí, Zé Modesto, me parece que diante de um colégio eleitoral de quase 150 mil eleitores, imagino que pelo menos podemos aspirar à pretensão de ter eleito ou eleger um candidato para cada instância, Assembleia Estadual e Câmara Federal. Eu diria que nós temos condições, basta o eleitor friburguense e o da região olhar para os interesses nossos. Eu não vejo, eu não considero impossível, se nós quisermos, elegermos 2 deputados estaduais e um federal. Concordo com você, concordo com você. Isso aí. No passado nós já fizemos isso. Já fizemos isso. Então por que não fazermos hoje com o número? Exatamente. Então, agora, a gente está vendo aí, né? Ontem mesmo eu saí lá da empresa que eu trabalho, eu dei de cara com um famoso jogador, que a gente não pode falar nome, né? Porque senão pode ser enquadrado com propaganda eleitoral, né? Exatamente. Mas é um jogador que eu prezava muito. Campeão do mundo. Estava pedindo voto em Friburgo aí. Agora, eu reconheço ele como jogador. Mas eu não vou votar nele como eu vou votar em gente da terra. Mas... Agora, outra questão você pretende trazer os mais votados, né? Grande questão quem serão esses mais votados? Se estará acessível a você a vir a Friburgo, né? Pode ser que... Não, imagina, mas veja. Ele pode ser mais votado em Friburgo e ser lá do Rio de Janeiro. Cabe esclarecer o seguinte, que esse critério, ele tem 2 filtros. Primeiro, e base para todos os demais,
é que seja candidato que tenha vínculo com Nova Friburgo. Ou seja, você só vai levar no programa se tiver algum vínculo com a cidade. Exatamente. Você faz muito bem. Exatamente, amigo. Porque senão a gente aqui, pode levar um desconhecido. Eu na eleição passada, eu levei o mais votado em Friburgo, deputado federal, porque ele tinha vindo com Friburgo. Eu lembro dele ter morando aqui em Olaria mesmo, onde nós estamos perto. Mas você está certo, tem que ter vínculo com a cidade. E na impossibilidade de não termos candidatos eleitos, o critério que será adotado na sequência será o mais votado. Ou seja, qual é a proposta? Ouvirmos quem teve o melhor desempenho nas urnas. Ou permitir, inclusive, a esses candidatos abordarem aspectos da sua campanha, agradecerem os votos recebidos e aí, Zé Modesto, sem as limitações impostas pela lei. Pela legislação eu vou fazer, eleitoral. a minha pretensão é fazer o que eu já fiz em outras eleições, né? Dar chance a alguns desses que não foram eleitos, até que não tiveram ganho de voto, falar dessas experiências. Até porque muitos desses têm pretensões em 24. Exatamente. Então saber deles, né? Exatamente. Oi, Marcolinho, está na hora do intervalo? Vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui. Não, segue. Segue então, a pauta. Segue a pauta. O João Pedro está mandando aqui, ele mandou, a gente faz, né? Zé Modesto, você me permite, um determinado membro da equipe, que eu vou ocultar o nome por motivos óbvios, está correndo aqui no corredor, se assemelhando a uma verdadeira gazela, entendeu? Mas eu, para preservar a imagem dele, até porque é uma figura muito conhecida, de conhecida e ilibada reputação, eu omitirei a sua identidade, entendeu? Mas me fez aqui provocar certa apreensão, porque saltitava no corredor aqui. Eu não vou dar nome, não, mas é o esposo da Carol, né? Da dona Carolina de Silveira Santana. Nós não dissemos o nome de ninguém. E ama a Babi, né? Exatamente. Não, Babi e Simba. É o Simba, então Babi, não precisa Simba. dizer não. Exatamente. Bem, já que nós vamos tocar, vamos falar agora sobre uma pretensão real nossa de retornarmos a dobradinha que realizamos em 2020, quando tivemos várias horas no ar, naquela interminável noite, que a gente pretendia fazer um programa de 6 às 8 horas, ficamos até 11h30. Né? 11 até 11h30. Graças ao senhor Barroso, que inventou de levar para Brasília a contagem dos votos que era feita no Estado. Né? Exatamente. E depois disse que deu uma pane no computador. Não foi, não. Ministro Barroso, foi uma lambança sua mesmo, né? Perdoe. Ministro, você adora fazer uma lambança, né? Mas estão com essa pretensão, né? E já fica o convite para a nossa imensa audiência. Aliás, Modesto, nós somos considerados pela turma nova da TV Zoom como sendo os dinossauros da emissora. Pela nossa antiguidade. Estão elogiando a gente, né? Ou se não, estão falando que a gente já é mobília régia, né? Exatamente. Você tem mais de 20 anos de emissora. Tem, eu entrei lá em outubro de 2000. 2000. Outubro de 2000. Vai completar agora, mês que vem, 22 anos. Em janeiro eu completo 20 anos. Eu comecei a minha carreira com o programa Hora Técnica, que você se lembra. Mas, enfim, no dia 2 de outubro, atenção, você que acompanha também, a programação... Você diz, conhecido como primeiro domingo do mês? Também conhecido como primeiro domingo do mês. Nós iremos promover uma apuração diferenciada, sobretudo com ênfase nas candidaturas com mais vínculo municipal. Eu, companheiro Zé Modesto, Fernando Moraes, que fez... Que não vai dar esses pulinhos que ele deu aqui. Não, ele na realidade, ele promoveu uma cavadinha. Porque essa proposta é nossa. E aí ele já veio se oferecendo para ser o âncora da apuração. E Mas aí... ele é bom, ele é bom. Não, ele é bom, ele é bom. Ele é um garoto talentoso. Diz aí, garoto, ele é bom. Ele é um garoto talentoso, competente, mas por vezes se empolga. E também é possível que na mesma ocasião teremos um comentarista
que tem também muito conhecimento do cenário político, analisando a apuração e o resultado. Cabe lembrar, Zé Modesto, que em 2020, quando nós nos propusemos a promover essa apuração, e foi um programa muito simples, foi um programa feito com muita determinação. Nós alcançamos mais de 39 mil visualizações, recordes. Começamos a apuração em torno ali de 6 horas, 18 horas, porque é quando os boletins Começam a sair. começam a ser divulgados, mas não terminava. E me lembro a época que éramos o único canal de comunicação, o único veículo de comunicação na cidade, acompanhando voto a voto o resultado das eleições. Eu não sei se você lembra, que eu até comentei na época, nós não falamos porque não cabia, mas foi uma chuva de eleitores mandando fotos dos boletins de urna. Exatamente. Aí eu comecei a contar, aí quando deu 8 e pouco, eu virei e falei assim, olha, nós já temos um prefeito, só não podemos dizer porque não é oficial. Exatamente. Mas faremos agora, novamente, no dia 2 de outubro, e havendo o segundo turno também, porque a gente tem que completar o ciclo. É muito importante, fica claro que a gente vai se ater muito, a gente vai comentar, às vezes, uma votação lá, como é que foi no Rio Grande do Sul, mas a nossa intenção não é competir com a grande mídia, que não faz sentido. É a gente focar muito nas urnas de Friburgo, aqui da região, do Estado. Mas exemplos uma hora aqui, né? Eu digo Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo. Eu digo Estado, Zé Modesto, porque, por exemplo, o Estado vai eleger um senador. Sim, isso a gente O vai Estado fazer. vai eleger um governador. Quantos votos eles tiverem em Friburgo, né? Exatamente. É importante saber. Exatamente. Será que o governador eleito foi bem votado em Friburgo? Porque isso é bom. Né? Certamente. O certamente. senador eleito foi... Bem votado? Nós vamos eleger dessa vez somente um senador. Tá? É importante isso, claro, né? É um senador. Mas é importante, ou seja, a nossa intenção é municiar os moradores aqui da região com essas informações mais locais, claro, mas não custa nada, né? Dar alguma informação. Por exemplo, campeão de votos no Brasil, foi fulano. E também, Zé Modesto, uma eleição extremamente importante que está polarizando todo o cenário, que é para a presidência da República. Claro. Nós estaremos acompanhando toda essa votação, voto a voto, mas devemos ressaltar que, sobretudo, baseada em dados oficiais do TSE. Obviamente que teremos comentários sobre boca de urnas, que refletem também a opção e a escolha do eleitor. É importante falar que a nossa pretensão, caso o jornalismo ele faça, né, que a gente também mostra algumas matérias que foram realizadas ao longo Muito do dia, bem lembrado. Isso vai acontecer, a equipe de jornalismo vai trabalhar, vai às ruas, vai colher. Até que eles vão colher informação para o próprio Zoom TV Jornal. Logicamente. E aí a gente vai fazer aquela nossa cavadinha, né? Não, na realidade, eles que vão fazer cavadinha no programa que a gente vai apresentar. Tá certo. Que nós apresentaremos antes. Mas o jornalismo da TV também vai às ruas conversar com eleitores, com candidatos, com servidores da Justiça Eleitoral, para saber como está o andamento das eleições. Como foi as eleições, né? Que à noite a gente já vai dizer como desenrolou, né? Se foi uma eleição tranquila, se foi uma eleição que teve problemas ou não. Que eu acho que é importante, né? Zuri, a gente está chegando ao nosso final aí. Já? Já. Peraí. 25 com 28 dá 53 minutos, né? Isso. Já estamos nos acréscimos. Vamos nos acréscimos. Vamos falar rapidamente sobre um tema que me incomoda bastante, eu não sei o que você pensa. Me incomoda muito o eleitor descuidar e votar em candidatos sabidamente que tem um passado sujo. Corrupto, ladrão. Eu pesquisei, eu tive o trabalho de passar o sábado umas 8, 10 horas olhando. Logo no dia seguinte saiu a registro das candidaturas, né? Primeiro comecei a olhar o estado do Rio. Fui olhar os candidatos, principalmente o deputado estadual, por sinal são 2.700, você tem que olhar só aqueles que chamam a atenção mesmo, senão você não consegue achar. Aí eu achei muita gente acusada de... Gente aí que tinha sido preso como pedófilo. Eu falei, como é que esse cara tá aí? Gente, agressores de mulheres, e sem falar na turma que, por exemplo, estava no Petrolão, tá lá na eleição. Eu fico pensando o que leva um eleitor a botar uma pessoa... já foi presidente da Câmara dos Deputados. Já. O que leva um eleitor
insistir em votar em alguém com passado mais sujo, como a gente diz, de pau de galinheiro. Você acha que tem alguma explicação lógica? Me parece que talvez a única, e que não é lógica, seria o interesse, digamos, econômico, em que esse eleitor vende seu voto. Não há outra explicação, Zé Modesto. Não pode ser por ideologia, por convicção, por serviços prestados, por histórico político. É tão simplesmente para cumprir com o combinado. Não tem outra alternativa. E esse eleitor ele tem que saber o seguinte, que uma vez tendo votado naquele candidato que, na realidade, acabou adquirindo os direitos do seu voto, o compromisso acaba no dia seguinte. O contrato está encerrado, amigo. É como se você fizesse um contrato. O contrato é encerrado. E para os eleitores do bem, que nós nos incluímos, nós devemos, simbolicamente, assumir as prerrogativas e as decisões do TSE, que, por vezes, por força da legislação, se obriga a acatar essas candidaturas. Então, somente nós, eleitores, Zé Modesto, temos esse poder ao promover a nossa escolha diante da urna eleitoral, porque do nosso voto ainda não cabe liminar, decisão em qualquer instância. Ele é secreto e sagrado. Então, nós temos que nos investir das condições e das prerrogativas de ministros simbólicos do TSE, afastando essa turma das urnas e do pleito eleitoral. Eu vejo só uma outra segunda alternativa. Sim. Você está dizendo interesse econômico. Eu só posso concluir se você sabe que o cara é safado, ladrão, corrupto, vagabundo, e vota nele e não tem interesse econômico, sinceramente, eu só posso concluir que a pessoa é estúpida. É duro falar isso. Sem dúvida. Também cabe essa alternativa. Cabe essa alternativa. Porque é duro, não é? Porque... Sem dúvida. E esses eleitos, para concluir, Zé Modesto, esses eleitos, depois eles vão influenciar a rotina de toda a população. Por quê? O presidente, o governador, os deputados e o senador, uma vez eleitos, eles representam toda a população. Não cabe mais você debater e discutir aspectos dos palanques eleitorais. Eu entrevistei na última semana o prefeito Johnny Marques, eu falei isso. Exatamente. Depois de eleito, está eleito, a campanha... Cerrou o processo. Por exemplo, podemos discutir campanha eleitoral para prefeito em 24. No meio do mandato, não cabe. É perda de tempo. Não cabe. Perda de tempo. Ele só vai sair de lá se cometer um ato grave. Mas senão, não adianta ficar discutindo a eleição de 2020 agora em 2022. Como não vai adiantar daqui a um ano a gente discutir a eleição de 2022 em 2023, não adianta. Passou. A oportunidade que nós temos de fazermos a diferença será no dia 2 de outubro e, se necessário, no dia 30 de outubro. Concordo plenamente. Passou disso aí, é jogar a conversa para boi dormir. Sem dúvida. Né? Fica por conta do grupo de fanáticos, de revanchistas, daqueles que entenderem que houve qualquer irregularidade que também não cabe. Existe uma discussão que em dado momento nós podemos tratar, que é a confiabilidade das urnas eleitorais. Dos derrotados, como sempre, haverá questionamento, haverá lamentações e mais, tentativas de comprometer o mandato dos eleitos. Eu penso uma coisa, eu gostaria de ver essas urnas um pouco mais bem protegidas, tá? Porque não existe, você sabe muito bem, nós usamos aqui um celular. Mas por que a gente confere o saldo bancário sempre? Porque a gente não acredita totalmente nas transações que nós fazemos pelo celular. E olha que os bancos são muito seguros, né? Mas a gente não confere sempre os extratos? Sem dúvida. Então eu penso que a gente tem que ter uma metodologia que em outros países já existe. Você mantém o segredo do voto, mas tem uma forma. Eu penso que a gente tem que evoluir para dar mais garantia, porque hoje os hackers pintam e bordam e a gente sabe disso. Mas também há de se convir, Zé Modesto, é o seguinte, que as urnas
que, na realidade, já são utilizadas há mais de 2 décadas, nunca apresentaram falhas Mas graves. o problema para mim não está nas urnas. Você sabe qual é o grande problema? Sim. Se você pegar seu celular e deixar ele quieto, não tem problema. Está na transmissão dos dados. Esse é que é o perigo. Mas pode ser conferido, que o resultado de uma urna pode ser conferido. No momento... A pergunta é se faz, isso é que eu não sei. Não, no momento que termina a apuração de uma determinada eu sei, eleitoral... até sair da urna eu não vejo risco. Eu vejo risco da ação de um hack na transmissão. Na transmissão. De toda forma... De toda forma, nosso tempo acabou, hein? Só para te falar. Só para acrescentar, o TSE submete as urnas a uma averiguação criteriosa de especialistas, inclusive convidando o grupo de hackers para tentar invadir o sistema, e eles não conseguem. Existem falhas operacionais, de funcionamento, na plenitude da tecnologia, mas eu ainda continuo acreditando na confiabilidade das urnas eleitorais. Eu acredito nelas, mas no processo de transmissão eu gostaria de ser fosse mais seguro. Mas vamos ver. Zuri, chegamos aí ao final. Quero agradecer a sua presença. Você enriqueceu o programa com o teu conhecimento. Você tem um conhecimento vasto, né? Afinal de contas, são quase 800 entrevistas. Exatamente, estamos próximos. Para ser preciso, realizamos a entrevista de número 757. Depois de tanta entrevista, a gente não aprendeu alguma coisa. Há que se ressaltar, com mais 236 do programa Hora Técnica, eu já estou alcançando a marca que você alcançou em maio, com 1000 edições. Eu quero te agradecer. Estaremos, se Deus quiser, junto no dia 2. Certamente. Eu espero que a gente não tenha que ficar até 11h30 lá, porque aquele dia, ainda bem que a dona Lourdinha estava assistindo. Exatamente. Senão, o que você está fazendo? Como é que você está apurando urna até 11h30 da noite? Exatamente. Né? Mas espero que a gente funcione melhor e a gente possa dar essas informações mais cedo. Agradeço a você, agradeço a todos que colaboraram aqui com a gente. Quem estão agora cuidando da gente, que é o Marconinho e o João Pedro, né? E a turma anterior, que eu já agradeci. Telinha, seus 15 segundos aí, porque senão não cadinho o Marconinho pega a gente. Primeiramente, inicialmente, quero agradecer o seu honroso convite. É muito bom poder participar do programa Pensando Nova Friburgo, que pensa Nova Friburgo, por óbvio, e tratando de questões em alto nível. Como também quero agradecer a sua valiosa audiência, que é motivo de recompensa para todos os envolvidos nessa produção. E por último, em 2 de outubro, vote para escolher, não vote para excluir. Pense que os próximos 4 anos dependerá, sobretudo, das suas escolhas. Vote para escolher. Voto não tem preço, voto tem consequência. Eu costumo dizer que a urna não é lixeira. Tem-se nisso. Eu vou encerrar deixando aqui uma frase do Marquês de Maricá. Excelente. Famoso escritor, filósofo e político brasileiro que dominou entre os séculos XVIII e XIX. Esse homem ele era um sábio, né? Sábio. Muito precoce, além do seu próprio tempo. É isso aí, ele estava além do tempo. Ele disse o seguinte: o sistema de impunidade é também promotor dos crimes. Lamentavelmente, a nossa legislação permite que, como você disse, que o TSE aprove candidaturas de safados, corruptos, bandidos, né? E essa impunidade que a legislação impõe acaba promovendo mais crime. Porque você vê o camarada aprontou, não aconteceu nada com ele, ele consegue um novo mandato e continua aprontando. Então é isso aí. O sistema de impunidade que a nossa legislação impõe aqui no Brasil, e não é só crime eleitoral, não. Não, de forma geral. De um modo geral. Sem dúvida. É uma legislação concordo plenamente. E acaba promovendo mais crime, né? É o camarada que simplesmente agrediu uma mulher, vai para a rua, volta a agredir de novo. É a certeza da impunidade, É a certeza da impunidade. Então a impunidade é promotora de crimes. Já disse o sábio Marquês de Maricá há mais de 2 séculos. Uma boa noite a todos.